Olá, meu nome é Adriele de Oliveira Silva e eu sou estudante de Psicologia. O título da minha apresentação é Estudo Preliminar a Intervenções Práticas, a superação da deficiência pautada na perspectiva de insuficiência. E como objetivo, eu tenho por escopo resgatar os pensamentos de Alfred Adler, no que tange a compensação e deficiência, para assim retomar pontos cruciais sobre o tema em questão e superar concepções da deficiência pautadas ainda hoje na perspectiva de insuficiência e debilidade. E também, por meio da crítica social que esse autor irá tecer, dá pra gente conversar um pouco e discutir sobre como a sua teoria serve de arcabouço teórico para subsidiar os estudos para intervenções práticas com as pessoas com deficiência. Eu sou bolsista do projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá, conhecido como Programa de Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais. Esse projeto ele é coordenado pelo Juliano Gomes de Assis Pimentel e a minha orientadora é a Thalita Priscila Cabral Coelho. Bom, a minha apresentação ela tem 4 etapas. Primeiro, apresentação do problema, depois biografia do autor, contextualização histórica e a teoria do autor propriamente dita. Bom, essa pesquisa surgiu como demanda em um cenário típico de pandemia global que exigiu um caminho alternativo para um trabalho de extensão que originalmente envolvia intervenções práticas. Então, buscamos uma saída por meio da pesquisa teórica para contornar esse contexto e estabelecer uma contribuição para o projeto de extensão. Nesse sentido, primeiro foi realizada uma busca por pensadores da psicologia que trabalhassem no campo da deficiência de modo contextualizado, articulando ao problema individual, psicológico e social da exclusão, para assim, segundo, estabelecer contribuições da psicologia para a formação teórica dos profissionais de educação física que encontram-se imbuídos da tarefa de propor e revisar ideias de intervenções práticas no contexto do lazer. Nessa empreitada, elegemos para tal finalidade Alfred Adler. Adler ele foi um médico psiquiatra australiano que conquistou o diploma dele pela Universidade de Viena, sendo convidado anos depois por Sigmund Freud para a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Depois, ele se desvincula e acaba por desenvolver métodos e teorias que serviram de base para a fundamentação do que ele chamaria de psicologia individual. Ele faleceu em 1937, mas antes disso, Adler enfrentou e debateu grandes problemas no campo da psicologia, sendo uma das suas contribuições os pensamentos sobre a compensação e a deficiência. A importância de seus estudos, no que tange a compensação e deficiência, responde-se em premissas que consideram uma comunidade social e uma crítica social, a compensação como um processo que acontece nas relações indivíduo-sociedade, uma interlocução que responsabiliza a sociedade pelos danos causados às pessoas com deficiência e uma forma historicamente inovadora e crítica de discorrer sobre a deficiência, não mais a considerando como a debilidade, e sim a reposicionando no campo da valoração. Desse modo, a sua teoria pode subsidiar teórica e conceitualmente a formação do educador físico para favorecer um pensamento crítico e reflexivo acerca do tema, e o resgate à sua teoria também torna-se um instrumento para obtermos uma chave para a educação e o cotidiano inclusivos. Agora eu vou falar um pouco sobre a história antiga e medieval, mas eu quero mesmo fazer isso brevemente para conseguir ampliar para outras questões. Então, na pré-história, a deficiência ela era vista como um impedimento, uma condição desfavorável. Por exemplo, em decorrência da luta pela sobrevivência de um povo nômade, as pessoas eram abandonadas em vilas à mercê da sua própria sorte. Já no tocante à concepção da deficiência na antiguidade, seja ela clássica oriental, salienta-se que a deficiência ainda estava relacionada a essas características supracitadas na pré-história, mas ganha vigor a ideia de que as pessoas com deficiência eram curandeiras, adivinhas, feiticeiras, bruxas, etc. Aliás, isso ocorre porque, por exemplo, entendiam que as pessoas cegas eram compensadas com outros dotes, como de intuição e adivinhação, ou seja, o processo de compensação era algo automático e estritamente natural, um processo onde a pessoa com deficiência, na ausência de um órgão, por exemplo, compensava com um upgrade em outro. Com o fim do Império Romano e a chegada da Idade Média, observa-se o nascimento e fortalecimento do cristianismo. Como consequência, as práticas de extermínio que ocorriam comumente com as pessoas com deficiência foram combatidas por essa instituição. Entretanto, as pessoas elas eram levadas reclusas em asilo, instituições de caridade, etc., assim agregando as pessoas com deficiência a esses espaços, retirando-as de circulação. Nesse período, a deficiência era concebida pelo cristianismo como uma punição dada pela entidade cósmica, sendo a pessoa com deficiência que deveria pagar por seus erros. Essa crença, materializada em práticas sociais, desemboca no fato de que as pessoas com deficiência eram alvo de hostilidade, medo, repúdio e preconceito, mas também ocorria de serem vistas como sofredoras por estarem naquela condição. Dessa forma, elas eram vítimas de pena, de caridade, de terceiros, uma prática assistencialista descolada da preocupação com o desenvolvimento pleno das pessoas com deficiência. Nesse momento, a compensação era vista como um dom que Deus ofertava às pessoas com deficiência devido à sua condição enferma diferente. E é aqui que eu quero entrar.
Segundo Amaral, para falarmos de diferenças, precisamos falar de semelhanças, de homogeneidade, de normalidade, de correspondência a um dado modelo. Ou seja, segundo a autora, para definir essa normalidade, aconteceu primeiramente a eleição de critérios para definir um tipo, um modelo ideal. Mas esse sujeito não desviante seria, no mínimo, para Amaral, um corpo jovem, branco, de gênero masculino, cristão, heterossexual, fisicamente e mentalmente, entre aspas, perfeito, belo e produtivo. Todos nós buscamos nos aproximar dessa métrica, mas também disso usufruímos desse protótipo para validar o outro. E também a gente tem que falar que o preconceito ele não está atrelado somente a uma questão mais moralista, mas a gente também tem que considerar que vivemos em um sistema capitalista, dependendo exclusivamente de vender nossa força de trabalho aos proprietários dos meios de produção para garantir a nossa sobrevivência. Logo, deve-se introduzir essa tônica que a economia nutre também e mantém o pensamento social, demandando um padrão de, entre aspas, pessoas favorável, fecha aspas, ao lucro capitalista. E também a gente vai ter a autora Lente, que ela vai falar que a deficiência em si não torna a pessoa com deficiência incapacitada, mas a sua relação com o ambiente sim, portanto é um meio que é deficiente, pois este muitas vezes não possibilita o acesso de forma plena a essas pessoas, não proporcionando a equiparação de oportunidade. Então, essas visões, problemas sobre a deficiência, são visões que não consideram uma inserção da pessoa com deficiência na sociedade, e também não considera uma preocupação com o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, essa sociedade que é deficiente, pois além do supracitado, não tem em vista a responsabilidade social e persiste em criar barreiras para as pessoas com deficiência. E também a gente percebe, fechando tudo isso, que não podemos adotar uma visão de culpabilização do indivíduo isoladamente quando não há interesse autêntico por parte de um sistema capitalista para colaborar para que todos se desenvolvam, pois dessa forma não existiria competição. Então, as pessoas e suas necessidades não são uma questão primordial que organiza a vida, mas sim a necessidade dos donos de meios de produção de riqueza. E um olhar à história permite perceber também que a compensação relacionada à deficiência sempre se fez presente, seja como um processo automático, seja como um processo natural. Porém, falta um estudo sistemático sobre como ocorre tal fato. O Adler irá garantir a compensação em todos os indivíduos e estabelecer a deficiência no âmbito da valoração. Alguns conceitos trazidos por esse autor é o de sentimento social, condição humana, poder criativo e desenvolvimento da personalidade, os quais se relacionam com seus pensamentos sobre compensação e deficiência e o sentimento de menos-valia. Em resumo, o conceito de condição humana estaria intrínseco às noções de interesse social, sentimento de comunidade e sentido social, estando no cerne do conceito o entendimento de que as ações individuais de cada um geram desdobramentos na vida de outros. No que concerne ao sentimento social, infere-se que ultrapassaria o campo dos sentimentos, sendo mais que isso uma forma de vida. Já o desenvolvimento da personalidade estaria centrado nos primeiros 5 anos de vida, pois nesse momento as crianças começam a possuir consciência do mundo material, já passaram por experiências que as nortearam por um esboço delas mesmas, produzindo um perfil. Então, no dia a dia, essas crianças vão experimentando do sentimento de inferioridade quando comparadas a pessoas mais velhas, quando esbarram com atividades que se apresentam dificultosas a elas e afins. Ou seja, o sentimento de menos-valia seria uma reação que ocorre com qualquer um de nós quando não conseguimos concretizar o almejado. Quanto ao conceito de poder criativo, seria uma força, um desejo, uma motivação para compensar a situação, as dificuldades, superando-as por intermédio do encorajamento e assim desenvolvendo o indivíduo. Abre aspas, crianças e adultos, portanto, serão capazes de usar seus sentimentos de inferioridade como encorajamento para o seu desenvolvimento contínuo, fecha aspas. Leal, 2015, página 20. Nesse momento, percebe-se que a interpretação sobre compensação muda drasticamente, pois ao longo da história o conceito era usado para explicar um processo automático, e com Adler, a compensação é vista como algo intrínseco à relação entre a pessoa com deficiência e a sociedade. Logo, fica evidente a denúncia social que Adler concretiza, enfatizando que o equilíbrio pela compensação acontece e que as pessoas com deficiência irão assegurar uma forma de compensação. Então, a deficiência para Adler não é negativa como visualiza-se no decorrer da história, pelo contrário. Adler acrescenta a compensação assegurando esse equilíbrio. Contudo, é válido mencionar que a deficiência não deve ser abordada de forma unilateral. O autor afirma que a sociedade deve assegurar a posição das pessoas com deficiência no meio social, pois é essa sociedade que impôs a caracterização da pessoa com deficiência como ente degenerado, construiu empecilhos como observa-se analisar a história da concepção da deficiência e afins.
Logo, Adler diz que essa mesma sociedade que impôs condições às pessoas com deficiência é a mesma sociedade que deverá contribuir para a formação de valores que recuperem a posição destas em seus espaços. Por fim, essas são algumas das referências que eu usei ao longo da minha apresentação. Por fim, eu gostaria de deixar o meu obrigado à UEM, à DEGS, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, à PROAFA, à Fundação Araucária, ao coordenador Juliano Gomes Pimentel e especialmente à minha orientadora Thalita Priscila Cabral Coelho.